Oi pessoal, eu sou Ana Cláudia com dicas de língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre textualidade, um conjunto, né, de características que são necessárias para a compreensão de um texto. A primeira delas é a coesão. A coesão ela é responsável pela grafia das palavras, a ortografia, né, a pontuação. Então, a acentuação gráfica de todas as palavras que você já estudou. Então, temos que ter essa noção de coesão. É quando você conhece a estrutura de um texto, o uso dos parágrafos, o uso do esquema do texto, né? Se é uma redação dissertativa, narrativa. Então, cabe ali uma estrutura para cada tipo de texto. Temos o elemento também conhecido como coerência textual. Então, a coerência ela é responsável pela lógica, né, pelo sentido, né, das ideias, dos fatos ali narrados e que garantam a compreensão do leitor. Você escreve para alguém. Então, essas ideias elas devem estar encadeadas por recursos linguísticos. Que recursos são esses, professora? Temos o recurso da conjunção, da preposição, o uso dos advérbios, né, dos pronomes relativos. Então, é preciso um aprofundamento nesse estudo para que você construa frases encadeadas, para não ficar frases soltas, né, repetitivas. Então, um dos recursos principais da coerência textual é o uso de substituições, né, de referenciação. Então, quem é responsável por essa área são as classes de palavras. É preciso aprofundar-se nesse estudo. O sinônimo ele é muito importante, né, na substituição ali de substantivos, para você não ficar repetindo. Então, eu falei dos recursos linguísticos, sabendo-se que temos também os recursos que não estão ali nas palavras, eles estão ligados ao sentido. Então, que recursos são esses, professora? Temos o recurso da intenção, né? Que jogo de palavras eu vou usar para convencer o leitor, como eu vou organizar, né, as palavras. Temos a situacionalidade, né, que é o contexto. Eu me garanto em falar sobre um assunto porque eu vivi, eu vivenciei, eu fiz leituras sobre esse fato, ou seja, sobre esse ocorrido. A aceitação ou aceitabilidade é quando o leitor, né, consegue compreender, consegue interpretar e ver a qualidade ali das minhas ideias. É a intertextualidade. Intertextualidade é quando você escolhe ali um novo jeito de dizer um algo que já foi dito. Então, um conceito sobre alguma coisa, com outras palavras, com um novo jogo de palavras, né? Então, nessa organização, na hora de fazer a expressão, de conversar com o leitor. Temos também a originalidade, que é quando você traz aí palavras novas, né? Você faz uso de um conceito antigo com palavras novas. Você cria, né, um novo conceito. A clareza, que está ligada também à escolha vocabular. A expressividade. Então, a expressividade é quando você direciona, né, ou dá sentido às palavras usando estratégias, né? Um objetivo. Então, qual o objetivo dessa construção aqui que eu fiz de palavras? Então, a escolha das palavras, os significados delas, né, no texto, se é denotativo, se é conotativo. Então, toda essa estrutura simbólica, ela tem que estar de fato compreensível. Então, se você não compreende o sentido da palavra, não adianta escrevê-la. Por exemplo, eu uso a palavra porque. Se eu não sei a diferença entre uma conjunção e um pronome, então como é que eu vou fazer um texto? Se eu não sei se é um pronome interrogativo, se é uma conjunção, como é que eu vou empregar essa palavra? Qual o sentido dela no texto? Se eu coloco cela com C, cela com S, então esses erros, né, o que detona o texto.
Então, certo é o mas com i, o mais sem o i. Então, o texto só é um texto quando ele é compreensível. Se eu digo fogo, fogo é uma palavra. Se eu disser fogo e um ponto de exclamação, é uma palavra e um ponto de exclamação. Agora, se um homem sai na rua correndo, gritando fogo, claro que você vai entender que ali houve um incêndio. Então, essa compreensão é o que chamamos de texto. Então, estude, viu? Certo? Um abraço, tchau!